Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa para criar arquivos de massa de dados. Então, para isso, inicialmente vamos acionar o programa. Para carregar o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o formulário principal. No formulário principal, podemos verificar a presença do menu suspenso. Neste menu encontra-se a palavra arquivo. Dentro de arquivo, existem vários itens relacionados a arquivo. Então, arquivo novo, ou seja, criar um arquivo novo, apagar um arquivo, imprimir um arquivo, modificar, visualizar, exportar, importar. Então, no nosso caso agora, vamos criar um arquivo novo. Então, para isso, pressione o botão Novo. É aberto um formulário com várias instruções. No entanto, algumas dessas instruções aqui encontram-se desabilitadas, porque esse formulário serve para criar arquivo novo, mas também para modificar arquivo. Bem, vamos admitir a princípio que nós queremos criar um arquivo novo. Então, para isso, vamos criar as variáveis que compõem esse arquivo. Então, para criar essas variáveis, pressione o botão Criar nova variável. Então, vamos pressionar Criar nova variável. Você veja que quando a gente pressionou esse botão, abriu o lado onde nós vamos digitar os valores. Mas antes disso, eu preciso informar o nome das variáveis que queremos criar. Então, vamos admitir que a gente queira gerar um arquivo que tenha as seguintes variáveis: peso, comprimento e a característica sexo, se é macho ou fêmea o indivíduo que a gente está anotando. Então, vamos colocar primeiro peso. Então, peso. Ao digitar peso, eu vou olhar nesse lado aqui para saber se é uma variável numérica ou alfanumérica. Nesse caso, peso, nós queremos estabelecer que ela seja uma variável numérica. Então, OK. Então, você veja que quando eu dei OK, eu já tenho na formação do arquivo uma variável chamada peso, que é numérica. E já está pronta para digitar se eu quiser. Mas vamos também criar uma nova variável chamada comprimento. Em vez de escrever comprimento, que vai ficar muito grande para a formação da tabela, vamos resumir para comp. OK. Veja que quando eu pressionei comp, ela veio para cá e veio para cá também, e ela também é uma variável numérica. Vamos criar uma nova variável chamada sexo. Só que nesse caso eu quero que sexo seja alfanumérico. Quando eu boto que ela é alfanumérica, eu posso escrever números ou posso escrever letras. Por exemplo, macho, M, fêmea, F. Não é? Se eu digo que é numérica, eu não posso botar M, F, A, D, nenhuma palavra que ele não vai aceitar. OK? Então, vamos pressionar OK. Temos um banco de dados com peso, comprimento, sexo, numérico, numérico e alfanumérico. Bem, se eu quiser agora digitar os valores dessa minha tabela, basta eu vir aqui, colocar o cursor onde eu quero e vamos digitar. Vamos aí pegar um exemplo com números aleatórios só para
só para fazer essa demonstração. Então, vou digitar 30, pressiono a tecla para baixo já para colocar o próximo número. 30 de novo, dei Enter. 40, dei Enter. 51,5, dei Enter. 62,4. Vamos botar 62 ponto, em vez de vírgula, ponto 4. Você veja que ele reclama. Ele reclama por quê? Porque o meu computador, ele está lendo como característica decimal a vírgula e não o ponto. Então, se ele está dizendo que se o meu computador, ele antes, quando eu entrei no CISEAP, eu já fiz a leitura do computador para saber, o seu computador agora está como ponto ou como vírgula, ok? Mas eu posso alterar também, se eu quiser, essa característica, sem problema. Ok, então na realidade ele quer que eu digite 62,4. Vamos colocar agora no vetor comprimento e digitar os valores 5, 5,2, 6. Vamos botar aqui a palavra macho, M, dá Enter. Ele reclamou, porque é um vetor numérico. Numérico ele só aceita ponto, no caso, ou vírgula, ou números. Então, 7,1. 8,3. Vamos botar agora se ele é macho ou fêmea. Se macho, bote M. Se fêmea, bote F. Então, M, você veja que ele aceita que eu bote M, porque é alfanumérico. Vamos M de novo. F. Opa, F primeiro. F segundo. F terceiro. Veja, se aqui eu, em vez de colocar um F minúsculo, colocar um F maiúsculo, lembre-se que esse programa está admitindo que aqui são coisas distintas, tá? Então, vamos colocar F minúsculo. Bem, digitamos os dados, é lógico que muitas vezes o arquivo tem não dezenas, mas centenas, milhares de números, tá? Então, é aconselhável que periodicamente você grave essa informação e continue digitando. Mas temos aí apenas um pequeno banco de dados como demonstração. Digitamos, terminamos, então agora vamos partir para gravar dados. Qual é o nome do arquivo que você quer colocar? Vamos botar vídeo 1. Vamos, aula 1. Aula 1. É um arquivo SPRO, ou seja, um arquivo do SysEA, ok? Grave. Os dados foram gravados com sucesso, ok. Você pretende continuar com a digitação da massa de dados? Se você botar aqui sim, ele fecha essa janela e continua aqui para que você continue colocando seus dados. Caso contrário, ele sai e vai sair do programa. Se eu quiser, vamos visualizar aquele arquivo que nós construímos agora. Arquivo, visualizar. Ele vai mostrar sempre no default, no padrão do CISEAPRO, que é em CISEAPRO dados, a palavra aula ou qualquer um outro nome que você tenha colocado. Então aqui já temos o arquivo pronto para ser trabalhado. Aí você descobre que aqui o número não é 51,5, é 55,1.
Como é que a gente vai fazer para alterar? Eu volto, saio daqui, venho arquivo, modificar. Porque veja, antes eu criei um arquivo novo. Agora eu quero modificar. Modificar pressupõe-se que você tem que carregar um arquivo para modificar. Então vamos modificar. Ele diz quem é o arquivo que você quer modificar. Então selecione um arquivo. Aula. Carreguei o arquivo na memória do computador. Venho agora para onde eu quero fazer a alteração e vou colocar 55,1. Fiz a alteração, fiz. Agora o que é que eu vou fazer? Gravar os dados. Quer alterar esse nome aula ou permanecer com o mesmo? Não, vou me deixar gravar. Ele vai dizer que já existe, que pretende substituir? Sim. Os dados foram gravados com sucesso, ou que pretende continuar? Não. Vamos pegar esse arquivo e aula e vamos criar uma nova variável. Então temos peso, comprimento, vamos botar altura. Criar uma nova variável chamada altura. Altura é numérico. Ok, já apareceu o vetor altura aqui, já apareceu a designação de altura aqui. Então basta eu vir aqui e digitar. Vamos admitir que seja 2, 3,4, 3,5, 6. Quer gravar essas informações? Vamos gravar essas informações. Sim. Os dados foram gravados com sucesso. Ok. Pretende, sim, eu quero continuar. Eu quero transformar essa variável. Em vez de peso, eu quero colocar log desse vetor, log de peso. Então, vamos transformar dados. Ele pergunta aqui: você quer transformar que vetor? Peso, comprimento, sexo, altura? Vamos transformar peso. Qual é o tipo de transformador que você quer utilizar? Vamos utilizar o logaritmo, logaritmo neperiano. Como é o nome dessa nova variável? Vamos botar L peso, ou para LN peso. Criar. Veja que ele já criou o vetor ln peso, que na realidade esse vetor é o logaritmo desse vetor aqui. Bem, existem várias outras transformações, várias outras especificações que você pode fazer utilizando essas abas aqui. Basta que você procure o que você está querendo fazer, que eu lhe garanto que vai encontrar o que você quer. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: nem sempre as pessoas querem digitar por aqui, porque já tem muitas vezes as informações digitadas em outro programa. Então, ele agrada, sim. Então, eu quero buscar essas informações. Então, para eu buscar essas informações, eu tenho dois caminhos. Um é copiar diretamente do programa para o CISEAP ou pelo serviço de importação e exportação. No caso, aí, importação. Mas, por enquanto, vamos admitir que eu tenha numa planilha eletrônica essa massa de dados, meses, os custos e os erros de cada custo aqui. Informação como outra qualquer, que podia ser peso, comprimento, sexo, seja lá o que você achar conveniente dentro do seu banco de dados. Então, para eu levar essas informações para o CISEAPRO, basta que eu faça o quê? Eu vou selecionar essas informações, vou fazer
Ctrl C para copiar, então eu transferi essa massa de dados para a memória do computador, vou minimizar a janela, venho aqui, arquivo, novo, copiar planilha de dados, ó, copiar planilha de dados. Quando eu apertei aqui, entrou esse formulário, transferir planilha tipo XLS, Excel, CVC, separado ponto e vírgula, né? Então, veja que eu estou ainda na memória com aquela massa de dados que coloquei, transferir os dados. Veja que quando eu apertei aqui, os dados já vieram diretamente para a planilha do CISEAPRO. O que é que falta fazer agora? Simplesmente gravar os dados. Então, vamos gravar, vamos chamar de aula 2. Aula 2. Vamos salvar. A alocação foi feita com sucesso. Vamos sair, vamos visualizar aula 2. Veja que o banco de dados já está aqui. E aqui você pode utilizar ele para fazer as N rotinas estatísticas que temos disponível aí para dentro do CISEA. Bem, eu espero que essas informações tenham sido satisfatórias, tirado um pouco de dúvidas que o usuário possa ter. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.